Toda mulher um dia já foi uma menina. Toda menina já se inspirou em uma mulher. Mãe, professora, babá, dançarina, médica, astronauta, atleta, engenheira. E de sonho em sonho, sua trajetória foi sendo construída. Acertos e erros, desafios, dilemas, receios, estratégias, conquistas e celebrações. Série Mulheres. Toda mulher tem uma história. Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas em mais um podcast da série Mulheres. Para você que está entrando agora no nosso canal do Spotify, você vai ter a chance de ouvir mulheres incríveis, trazendo inspiração e com certeza vai mudar a sua forma de pensar e de agir. E para você que está no nosso canal Série Mulheres, vai ter a chance de assistir e conhecer quem é essa mulher que você está ouvindo. A série Mulheres é um selo editorial que nasceu no coração da editora Líder e que traz as mulheres para o palco da literatura. Esse projeto já divulga mais de 100 livros publicados de diversas profissões. E hoje eu estou aqui com uma querida que faz parte de um dos projetos, que é o livro Mulheres no Jornalismo, e ela com certeza vai trazer muitas dicas importantes para vocês que estão nos assistindo. Tudo bem, Giovana? Tudo ótimo, Andréia. Muito obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui contigo. O prazer é meu, né? O prazer é meu. O seu trabalho, perseverança, coragem, o carinho, né? A história, porque agora eu conheço a tua história, né? Através do livro Mulheres no Jornalismo, e eu fico sempre muito feliz de poder conectar essas mulheres e fazer com que essas mulheres sejam inspiração para homens e mulheres. A nossa história é única. É nossa, isso para mim dá uma força. Eu não sei para você, mas para mim gera uma força, um vigor gigante. Bom, para quem tem como ofício ouvir e compartilhar as histórias é um presente, assim, né? Poder fazer parte de um, né, dos projetos da editora nesse selo dedicado às mulheres, que é tão especial, como você já bem definiu, né? Ai, que bom, eu fico muito feliz. Sabe que quando eu pensei no tema Mulheres no Jornalismo, foi um tema, assim, muito especial para mim e é muito especial, né, ainda o nosso primeiro volume, eu espero que a gente tenha outros, mas foi pensando realmente em trazer a voz da comunicação no Brasil. Quando a gente fala do jornalismo, a gente fala de tantas histórias lindas de mulheres que nem estão mais entre nós, Hum. mas que deixam um legado gigante para as mulheres que estão. Então eu acho que isso traz uma força para nós muito grande. E é vocês que estão fazendo aí a diferença, cada uma dentro de um segmento no jornalismo, mas cada uma trazendo ali o vigor, o amor e o propósito, né, porque isso não tem como deixar fugir. Eu acho que é exatamente quando me perguntam, ou mesmo quando eu fui pensar, olhar para trás para escrever o capítulo, eu tive certeza que não tem muito como separar a vida pessoal da profissional, porque vai tudo se misturando, a gente vai fazendo amigos no trabalho, as fases pelas quais a gente está passando na vida pessoal vão nos impactar também no trabalho. Em função do trabalho, a gente vai fazer escolhas que também Sim. vão refletir. Então, tá tudo misturado, né? E de onde a gente vem, por onde a gente passa, com quem a gente se relaciona, isso também vai impactar na nossa vida e no nosso trabalho, né? Com Então, é certeza. isso. É. E quem é a Giovana Pagel? Eu sempre gosto de falar muito, de onde eu vim, que nasci numa cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul, morei no interior mesmo, né, num sítio, filha de agricultores, até os meus 15 anos, mas desde muito pequena eu fui muito incentivada, eu sempre gostei muito de ler, escrever e ouvir música, ouvir rádio, e aí eu acho que eu já tinha essa coisa da comunicação, muito viva, né, foi muito natural, tanto que com 12 anos de idade, eu decidi que eu queria ser jornalista, porque tive a oportunidade de fazer um jornal na sexta série, tive professores muito, queridos e com essa visão, né, de levar também outras ideias para a gente colocar em prática, adolescente ali, pré-adolescente, né, 12 anos, né, estava ainda nessa fase de transição. E eu me encantei tanto por aquele processo, e aí você falou de comunicadoras e
mulheres inspiradoras e que talvez nem todas estejam mais entre nós. Aí, uma das minhas grandes referências era a Glória Maria, Sim. porque eu via ela viajando e contando aquelas histórias e mostrando tantos lugares. E aí, aquela Giovana menina se identificava, né? Eu acho que eu brinco que eu enxergava além daquelas lavouras de soja, eu olhava e queria entender que mundo existia para além disso, né? E eu acho que isso que me moveu muito a tanto sair de casa com 18 anos para entrar na faculdade, que não era perto, né? Eu fui para São Leopoldo, que fica próximo de Porto Alegre. Então é ali que eu começo, já no terceiro semestre eu fiz o meu primeiro estágio e muito por já encher o saco dos professores e colegas. Olha, se tiver uma vaga, você me avisa, você me indica, porque eu quero ter uma oportunidade. Então acho que eu tinha muito e uma vontade também de ser jornalista de redação. Que Né? legal. Entendendo que tinha aí um universo, né? Então, assim, me apresentando atualmente, né? Eu sou editora do E-Investidor, que é a editoria de finanças pessoais do Estadão. Já estou lá há 4 anos. Antes eu passei, pensando aqui em São Paulo, né? Trabalhei o primeiro trabalho foi na AMBA, que é uma agência de notícias Brasil Árabe, algo bem específico, mas muito voltado para negócios e oportunidades entre o Brasil e os países árabes. Depois, fiquei bastante tempo na editora 13, trabalhando na Isto é Dinheiro. E aí saí também um período, fui trabalhar num projeto que era para um site de finanças pessoais. Fiquei numa editora de livros, mas aí a redação me chamou de volta. Que Essa delícia. saída foi quando eu fiz o mestrado, mas aí eu volto para a redação. Então, assim, a minha trajetória é muito nas editorias, principalmente de economia, finanças, Bacana. negócios, e também muito jornalismo online, né? Passei também por TV, lá no Sul eu trabalhei na TV Educativa, trabalhei também no Jornal NH, fiz estágio também na TV da universidade. Então, é muito esse lugar, né? Muito acho que essa coisa do jornalismo online, o vídeo, isso também são formas, né, de contar histórias que sempre me interessaram, né, bastante. Que bacana. E a gente tem uma história, né? Eu falo que é tão gostoso quando você se conecta com uma mulher e você dá as diretrizes para ela, mostrando para ela, né, o quanto ela pode trazer sobre a raiz dela, o quanto ela pode trazer sobre os valores que a moldaram no meio do caminho e fizeram com que ela chegasse onde chegou, né? Você teve uma inspiração que você acabou de citar, e é isso que eu falo, né? Quem nós vamos inspirar? Alguém nos inspirou, mas quem nós vamos Hum, inspirar? E é isso que eu sempre trago como prática, como valor. E isso é o que você acabou de dizer na tua própria apresentação. Eu fico hum, super feliz de ouvir, porque a gente viaja quando alguém traz algo no qual a gente sonha ser, hum, e você já é. E a gente esquece disso, né? Por isso, quando eu falo com as mulheres, elas dizem: Mas, Andréia, eu escrever? Mas eu tenho alguma história, Andréia? Você acha mesmo? E eu digo: Claro que eu acho. Né? E olha, é tão importante esse meio de campo, hum, porque a gente sente o quanto a história de alguém é importante, né? E eu sempre trago isso como muito valor, né? 2025 é um ano muito especial, fazem aí, se eu não me engano, 60 anos, né, que nós votamos com igualdade. E isso é muito importante, porque nós não estamos trazendo uma briga entre homens e mulheres, hum, nós só estamos celebrando que essa é uma conquista para celebrar com muitas mulheres, né? Nós conseguimos chegar até aqui. E muitas, muitas que nós representamos hoje não chegaram. E nós podemos hum, representá-las. Então, eu falo que eu me sinto muito orgulhosa. Depois que a gente iniciou esse selo editorial, que deu início a tantos outros produtos dentro da Editora Líder, mas quando nós iniciamos, eu tinha no meu coração realmente de ter um espaço na literatura, porque eu dizia sempre o seguinte: poxa, eu não vejo tantas mulheres na literatura, por que não? Por que não? E quando eu fui buscar as histórias e pesquisar as hum, histórias há 10 anos atrás, eu comecei a sentir esse vazio. Eu falei: não, a gente precisa preencher. E eu vou preencher com histórias de mulheres reais. Mulheres reais. Mulheres como eu, mulheres como você, hum, mulheres reais, que têm um dia a dia difícil, que vieram de uma raiz que não foi fácil, mas que moldaram o meio do caminho para chegar onde hum, chegaram. Então, eu tenho muito orgulho de falar disso, né? Porque é parte daquilo que eu tenho hum, entregado. Então, eu falo, gente, é emocionante trazer algo que realmente conecte as mulheres.
né? E traga todo o olhar que essa mulher tem em relação a tudo que ela tem para entregar. E porque são muitas camadas, né, André? E quando São, a gente fala são. de mulher, também a gente tem que entender que a gente tem dentro, porque eu fui entender isso um pouco melhor quando eu fui fazer o meu mestrado, que foi exatamente pesquisar o movimento feminista, falar de redes Que feministas lindo. e entender que não é só um movimento que representa, Não, porque nós somos diversas, nós temos origens, nós temos condição econômica, a cor, né? Tudo impacta. Tudo impacta tudo. nas diferentes opressões que vamos sofrer e barreiras que vamos ter que ultrapassar. Então, entender que tem que ter essa diversidade, tem que ter um feminismo que é interseccional e que eu tô aqui, eu tô num lugar, né, pela minha condição e pelo lugar que eu ocupo, mas eu tenho que entender que tem as diferenças todas e a gente precisa falar sobre isso e se acolher e se Com apoiar certeza. para que isso mude no total, né? Esse é o Tem segredo. um caminho longo pela É. frente, mas a gente tá Esse é o caminhando, né? segredo, né, eu sempre digo, ontem nós estávamos numa premiação inclusive, e o esposo de uma das autoras, me chamou, e eu fui até ele e ele falou: "Parabéns, que lindo que você está fazendo, parabéns, é isso aí". E eu fiquei tão agradecida por aquele momento, porque é mágico isso, O reconhecimento, o né? reconhecimento Uhum, de homens que acreditam na nossa história. Isso é muito bacana para nós, porque nós estamos aqui celebrando. uhum. Vencemos, Sim. estamos de pé, temos coragem, estamos deixando um legado, podemos olhar para trás e reconhecer todas as mulheres que vieram antes de nós. Então é isso que a gente tem como mágica Uhum. quando a gente conta a história. E contar a história é muito bom. Eu falo que todas nós nos conectamos com Era Uma Vez. Mas esse Era Uma Vez tornou a nossa história. E a Branca de Neve não é mais a Branca de Neve somos nós nessa história real. E eu gosto muito sempre de trazer isso, porque mexe com o meu coração. Mas quando a gente fala de profissão, quando a gente fala de carreira, o que que a Giovana traz de superação? O que que você traz realmente de superação, de ressignificar, de falar: "Não, eu dei um giro 360 graus e eu mudei"? Eu queria ouvir sobre isso. Uhum. É, eu acho que superação, quando a gente imagina assim uma pessoa e entende de onde ela vem e as coisas que ela vai construindo, você falando agora, eu lembrei até de eu vou lá sempre um pouquinho, volto um pouquinho também na escola, no colégio, já no ensino médio. Teve um dia que a minha turma estava num caos, assim, uma bagunça, estava todo. E eu sempre falei muito, enfim. E aí o professor, era um professor de geografia, ele xingou assim todo mundo, silêncio, e começou a fazer um discurso, falou assim: por que vocês nem sabem o que vocês querem fazer da vida, são muito irresponsáveis, enfim, dando uma bronca geral. Quem aqui já sabe o que vai ser no futuro? E tal. E aí eu levantei a minha mão. Aí ele, eu, o que você vai ser? E eu, jornalista. Ele riu, assim, debochado. Aquilo me marcou profundamente. Olha só. E porque, sei lá, eu acho que ele me via, era uma escola pública, eu era uma filha de, né, eu era uma pessoa da roça, né, digamos assim, que estava ali, então eu acho que ele não imaginava que eu tivesse muita perspectiva de sair daquela Da roça ao cidade, jornalismo, de né? sair da roça, Tá enfim. achando o quê? E aí, por uma ironia do destino, muitos anos depois, meu irmão, hoje é professor de história, foi dar aula nesse mesmo colégio e encontra com esse professor e ele fala: "Não é que a tua irmã conseguiu mesmo? Pois ele nunca esqueceu, nem eu". Olha só. Não sei, eu lembrei dessa história agora. Mas assim, falando de superação, eu acho que passa um pouco porque primeiro eu chego em São Paulo e as oportunidades que surgiram, eu fui abraçando, foram nessa área do jornalismo online, muito voltado já para negócios, para economia, para finanças. E são áreas, que ainda são muito, dominadas, a maioria ainda são homens que atuam nessas áreas, né. No geral, pensando em analista, economista, banqueiros, né. Claro que isso já se transformou, porque eu estou falando de 2 décadas, né, mais de 2 décadas. Só que nesse início eu senti muito, imagina que eu estou tinha uma reunião de pauta e eu era a única editora mulher, e bem jovem.
Então, isso era uma coisa que eu falava que eu comecei. Eu acho que não é por acaso também que eu vou me interessar mais em entender o movimento das mulheres, o porquê que algumas áreas ainda são tão mais difíceis de acessar, porque não é por acaso, né? Sim, Tem uma construção ali também da sociedade que foi levando, o movimento que foi levando para isso. Então, eu acho que é me manter firme, me manter confiante de que eu poderia estar ali sim, que eu poderia ocupar aquele espaço sim. E com o meu trabalho, mas às vezes é duro porque a sensação que em muitos momentos dava é que eu tinha que ficar me provando mais do que talvez os repórteres, editores homens. Era um pouco essa sensação em alguns momentos. Então acho que passa por esse lugar de não ter muito, às vezes, com quem trocar no mesmo que estivesse ali no mesmo lugar que você. E aí, mais uma vez, eu comecei a observar que as repórteres mais jovens que estavam trabalhando comigo, elas tinham uma postura, mais assertiva em relação aos micromachismos que acabam acontecendo na redação ou sim. mesmo com entrevistados. A minha postura normalmente era de fingir demência. Não, isso não está acontecendo comigo, eu vou fazer de conta, vou seguir meu trabalho aqui e nada vai acontecer. Mas aí eu percebi as meninas falando: não, peraí, ninguém vai fazer essa piadinha comigo, eu não vou deixar barato. Ninguém vai fazer um elogio meio velado com segundas intenções e eu não vou. Aí eu falei: tem alguma coisa acontecendo. Aí começaram aquelas campanhas do Chega de Fio-Fio, Primeiro Assédio, o Me Too, fora do Brasil. E aí foi quando eu percebi que tinha um fenômeno realmente, e como eu já estava no jornalismo online, estava observando essa mudança, eu falei, é por aqui que eu vou fazer a minha pesquisa. Que Então, bacana. eu falo assim, que é estar, não apenas estar no mundo, mas estar atenta ao que está acontecendo, o que está nos atravessando, o que está, de repente, me causando um incômodo, porque às vezes a gente sente um incômodo e a gente não sabe nomear aquilo. A gente não consegue, e até conversa, mas como que eu transformo? Porque passa pela educação, passa por uma transformação Totalmente. também dos homens. E aí você falou, não se trata de uma briga de homens ou mulheres. Não Não. é o oprimido querendo virar opressor, porque aí a gente vai para um lugar muito ruim. Não é aí que eu quero trabalhar e nem foi por aí que eu segui. Mas eu sinto que eu, com o trabalho de formiguinha, né? E uma das coisas que eu também aprendi nessa minha pesquisa, voltando assim para o mundo acadêmico, é, que a gente pode atuar numa esfera micropolítica. Como que eu vou transformando o que está perto de mim? O que eu posso Isso. fazer diferente em relação ao meu marido, meus filhos, meu pai, os meus amigos, os meus colegas? E você vai com um diálogo, ou às vezes até uma atitude, e Com fala: não, peraí, certeza. vamos lá, a gente vai ter que conversar sobre isso. A gente tem que mudar isso. Então, assim, aos poucos, você vai conseguindo transformar, mesmo que no micro, mas que depois vai refletindo. Sim. E olhar para o coletivo, não olhar só para o meu umbigo, não olhar só para a minha história, porque eu conquistei. Eu acho assim, de novo, as coisas não são iguais para todo mundo, nem todo mundo parte do mesmo lugar. Então, assim, temos que levar sempre isso em consideração e tentar sempre que possível apoiar quem está tentando abrir um caminho novo, né? Que bacana, Giovana, que fala linda e faz toda a diferença, né. Você trouxe um trechinho aí no final sobre família, sobre começar com o micro, e faz toda a diferença começar com o micro, porque são sementes. Hum. E eu acredito que cada uma de nós tem sementes de excelência, né, então quais são essas? E começar com o micro, realmente, é começar com uma educação inclusiva dentro de casa. Então eu sempre tenho pontuado isso. Como a gente muda uma geração que cresceu assim? Como a gente muda uma geração que, na realidade, compõe hoje no Brasil mais de 80% de empresas em famílias familiares. Então, quando você começa a entender aonde você está e quando você começa a entender o que você pode fazer como mudança positiva Hum. e não opressora, faz toda a diferença. Porque aí a gente está celebrando algo que vai muito além. Uhum. A gente está, na realidade, inspirando, né. Eu sou mãe de menino e menina, né, então eu posso falar que eu tenho 2 tipos ali dentro da minha casa, 2 contextos, né, totalmente diferentes, mas eu passo para cada um deles a importância do respeito.
a importância do respeito, a importância da união, a importância de dar lugar. Não só para minha filha dar lugar para outras mulheres, mas para o meu filho também dar lugar para outros homens, outras mulheres. Uhum, A gente tem que aprender isso no contexto da uhum, vida. E são essas sementes. Então eu digo que os pais têm um poder nas mãos. Pais têm um poder nas mãos. Agora, de que forma que esse uhum, pai vai usar esse poder? E é isso que eu acho que a gente precisa trazer mais pautas sobre o tema, para que a gente possa de fato abraçar esse mercado e trazer respeito, né? Ontem, lá nessa premiação, que inclusive vou trazer aqui porque acabou gerando assunto para trazer, sim. mas tinha alguns filhos de algumas autoras e eles os meninos estavam empolgados, porque a mãe estava lá falando, né, e pegaram um livro da mãe, e uma delas veio falar comigo, porque quer escrever um livro para as meninas, e eu comecei a prestar atenção naquele movimento simples, Hum, simples, Giovana, simples. Não é o macro, é o micro uhum, que se torna uhum, macro. uhum, E eu falei: "Uau, a gente é capaz de fazer isso?" Isso é incrível. Eu sou capaz de chamar a atenção de uma adolescente que veio me falar que ela uhum, quer fazer um trabalho comigo. Olha a coragem dessa adolescente, né? Que sim. ousada. E eu falei, vamos fazer. E eu falei, isso tem que acontecer mais. Nós temos que dar mais voz a essa juventude e mostrar que nós somos exemplo para essa juventude. Então, é gostoso ouvir você falar, porque você traz alguns pontos importantes que Uhum, marcam, inclusive, a tua história, uhum. né? Que marca o teu contexto, a tua trajetória nesse contexto de conselhos práticos, de liderança. É, eu acho que passa também não só pelos pais, mas eu tenho 2 sobrinhas, né, uma já de 27 e uma pequenininha de 5, Ai, que e fofo. que eu sou Dinda, né, das 2. E aí também é muito interessante, e tem Sofia também, minha enteada, que está com 16, como, às vezes a gente não percebe, não necessariamente a gente precisa falar, mas eles prestam atenção em tudo. E já aconteceu mais de uma vez, de vir algum comentário, alguma de uma delas, ou até mesmo num desenho. Lembrando agora recente que Júlia me deu um desenho de aniversário, e aí você percebe, olha ela prestando atenção no que eu gosto, como eu sou, como eu falo com ela, tá tudo ali. Então olha que é muito lindo isso, né. Nossa, é emocionante. E são pequenos Hum, momentos, né. Então, eu falo: "Gente, é lindo demais quando você entende o teu lugar". Quando você entende o teu lugar. Foi como você falou: "Poxa, eu saí da roça, tinha um sonho". Você traz uma questão de um professor, que a gente não espera isso, mas quantas mulheres, quantas de nós passou por isso? Muitas de nós. Né, mas você traz, você faz a gente ir até aquela emoção também, em algum estado, em algum momento da nossa vida, e a gente segue. Então eu sempre digo o seguinte, que nós precisamos ter coragem todos os dias, nós precisamos ter significado todos os dias, né, porque senão você não caminha. Agora, dentro desse escopo, que influência, que legado a Giovana Pagel quer deixar, né, no jornalismo, na como editora, porque essa é a nossa forma de lidar com tudo. Como você quer deixar esse legado? eu sempre falo que é importante a gente que jornalismo primeiro que é um trabalho em equipe, que a gente não faz nada sozinho. E que o nosso caminho, ele vai acontecendo e a gente vai construindo a nossa reputação. E a gente vai estabelecendo as nossas relações, e isso pode abrir ou fechar portas. Então, eu acho que, assim, trabalhar sempre com muito respeito, trabalhar sempre com muita lealdade, trabalhar de forma transparente, ser ético. E falando do jornalismo, esse cuidado. A gente vive um momento de muita informação, de excesso, tudo em excesso, tudo muito instantâneo e também de muita desinformação e Verdade. de muita fake news. Então, assim, acho que o que eu tento sempre passar, né,
atualmente falando assim como uma editora que tem uma função também ali de gestora, de certa forma, e de acompanhar, né, o trabalho de apuração, mesmo todo o processo ali, desde da ideia da pauta, o desenvolvimento, até depois o momento que é publicado, pensando até nas pautas especiais, é entender que a gente tem esse compromisso. Um compromisso com a verdade, né? Um compromisso com a informação que a gente vai conferir lá direto na fonte. Então, acho que seria muito mais esse legado mesmo. E sem esquecer que eu acho que é muito importante a humanidade. Sim. Eu não consigo separar. A Giovana, jornalista, trata as pessoas de um jeito, a Giovana vai tratar. Claro, óbvio que tem ali as suas diferenças, a sua relação com o Fato. entrevistado, tudo mais. Mas o que eu falo assim, você poder estar próxima das pessoas que trabalham com você diretamente, de uma forma que exista ali um elo de confiança mesmo e de amizade, né? Não é uma coisa. Eu não conseguiria sobreviver num ambiente que fosse muito agressivo e de um querendo puxar para, sabe, o tapete do outro, porque acontece. Em Sim. alguns lugares a gente sabe que tem isso. Não só no jornalismo. Não dá para fugir, né, Giovana? Não dá A para gente fugir. já sabe. Enfim, dei uma resposta super longa, mas eu acho que o mais importante seria assim, né, se eu fosse imaginar que é possível sim você trabalhar, Sim. você entregar o seu melhor com o que você tem, onde você está e ter esse cuidado sempre com quem está perto de você. Ah, bacana. Eu acho que é isso, né, dentro desse contexto geral. Agora, por fim, né, para a gente finalizar aqui com chave de ouro, que mensagem a Giovana deixa? E aí, fica à vontade. Eu acho que assim, eu até termino o meu capítulo com meio que um conselho, né? E eu estava antes da gente começar a gravação conversando com as meninas aqui da produção, né? E aí eu acho que a gente tem que sempre ter em mente que não importa a idade que a gente tem que ser sempre curioso, tá atento ao que está acontecendo, buscar se informar, ousar. Ano passado eu resolvi fazer um curso de percussão na bateria de rua para sair no bloco de carnaval. Então, um negócio super inusitado. Por que não? Esse ano eu comecei a fazer yoga. Aí eu tô tentando, já que eu sou uma pessoa ligada no 220, acelerada, algo que me deixe mais equilibrada, um pouco mais tranquila, até para poder continuar produtiva, continuar ativa, fazendo tudo o que eu gosto de fazer, né? Então, acho que é meio que por aí, entender o que você gosta, se possível, não ficar obcecado demais pelo trabalho. Claro que a gente tem fases da nossa Sim. vida que a gente precisa concentrar mais energia numa coisa ou na outra, mas eu acho que seguir nessa trilha, né, de trabalhar, mas também ter tempo para respirar, as pausas. A gente valoriza muito, né, o trabalho exaustivo e esquece que a gente é um ser humano e que a gente precisa também das pausas. Essas pausas, elas também são importantes. O ócio também é necessário, muitas vezes. Claro que ainda quando a gente está falando de mulheres, com dupla, com tripla jornada, isso é um grande desafio. Então, mais uma vez, é uma prova de que aquele discurso da mulher guerreira, a gente tem que rever ele um pouco, porque está todo mundo muito exausto. Então, vamos entender e vamos sim pedir ajuda e vamos sim parar se a gente sentir que precisa. Eu acho que é esse. E seguir sempre em frente e com muito amor e a mente sempre honrando o coração. O que eu aprendi esse ano com a yoga. Ai, que bacana, que bacana. E é bem isso, né, Giovana? Quero te agradecer por estar aqui com a gente. É um prazer ter você no livro, né? Mulheres no Jornalismo. É uma honra poder ter feito parte da tua história através dessa obra. E tá aqui comigo, nesse bate-papo, me concedendo o seu tempo. Hoje, tempo é ouro. Então, quando você concede o tempo para alguém, é o respeito que você dá com o teu estado de presença para aquela pessoa. Então, muito obrigada, né, por acreditar no que a gente está fazendo, pouco a pouco, porque é um grande trabalho de formiguinha.
E eu digo que eu não conseguiria se eu não tivesse tantas apoiadoras, tantas mulheres que acreditam no que nós estamos fazendo e homens também, não posso Uhum. deixar de lado, porque nós temos parceiros incríveis que têm nos apoiado. Então, muito obrigada pela presença. A gente segue junto, né. Eu que agradeço. Muito obrigada, Andréia. Finalizamos aqui o nosso bate-papo com a querida Giovana Pagel e até a próxima.